Meus queridos, nós vivemos realmente tempos difíceis, como nos diz o texto que o irmão escolheu como a leitura desta noite, 2 Timóteo capítulo 3. Tempos realmente difíceis, onde é necessário que os crentes tenham coragem de se levantar para defender a verdade, para afirmar que a Bíblia é a santa palavra de Deus, digna de nossa total confiança, e é poderosa, ainda hoje, para transformar vidas. Ela tem poder porque vem de Deus, não vem de homens. E eu digo isso porque, olhando para o texto de Mateus capítulo 16, versículo de 13 a 20, nós vemos que foi exatamente isso que fez de Pedro bem-aventurado. Ele ter a atitude correta de aceitar a revelação que veio de Deus, não a revelação que veio dos homens, mas a revelação que veio dos céus. Jesus disse: Pedro, tu és bem-aventurado, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. E a revelação que veio para Pedro é que Jesus é de fato o Cristo, o Filho de Deus. E essa revelação vinda dos céus seria poderosa para sustentar a igreja. E eu edificarei sobre esta rocha a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esta revelação vinda dos céus seria poderosa para sustentar a igreja, para fortalecê-la contra as investidas do inimigo e mantê-la firme até a volta do Senhor Jesus Cristo. Teria poder ainda para transformar vidas, como descreve o verso 19: dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Fato é que Pedro não tinha poder de descrever ou determinar quem vai estar no céu ou quem não vai estar, mas a palavra de Deus sim. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. E assim afirmou Jesus: já passou da morte para a vida. São fatos importantes descritos nesse texto que nós lemos, e aprendemos também o quanto é importante definir para nós quem é Jesus Cristo. Mas lendo esse texto, tem algo que nos surpreende ou que chama a nossa atenção. Jesus esperava uma resposta pessoal de cada um de seus discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro falou em nome de cada um deles o que ele pensava, a revelação que ele havia recebido dos céus. Jesus elogiou a Pedro, mas o que nos surpreende é o versículo de número 20. Somos surpreendidos com o que Jesus diz para os seus discípulos ali, a ordem que ele lhes dá. Então, diante disso tudo, do que Pedro havia afirmado, do que Jesus havia dito para Pedro sobre a rocha, sobre a revelação firme e segura sobre a qual a igreja seria edificada, então advertiu aos discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Pedro foi feliz por crer na revelação vinda dos céus, de que Jesus era o Cristo, Filho de Deus. E agora Jesus se volta para os seus discípulos e pede para que eles façam silêncio, se calem, se omitam e não digam que ele é de fato o Cristo. Por que será que Jesus fez isso? Eu não sei se você já leu e prestou atenção, e se você teve a mesma curiosidade. Por que Jesus disse essas palavras? Por que Jesus pediu esse segredo para os seus discípulos? Pediu que a ninguém dissesse naquele momento que ele era o Cristo. Faz sentido para você? Esta era a declaração mais poderosa que poderia haver e pode haver nos dias de hoje. Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Era poderosa para sustentar a igreja, era e é poderosa para sustentar a igreja, e era e é poderosa para transformar vidas. Então, por que Jesus disse naquele momento aos seus discípulos: a ninguém dizeis que eu sou o Cristo?
Por qual motivo? Faz sentido para você essas palavras? Se o próprio Senhor Jesus Cristo afirmava constantemente ser Ele mesmo o Cristo, Ele afirmava isso abertamente por onde quer que Ele passava ou passasse, lá estava Ele afirmando que Ele era o Cristo. Mesmo quando surgiu uma dúvida no coração daquela multidão, Ele afirmou: eu sou o Cristo. É interessante abrir lá em João, o Evangelho de João, capítulo 10, e você vai notar que ele foi interrogado pelos fariseus a respeito disso. E eles até disseram: fala abertamente, tu és ou não és o Cristo? E ele disse: eu tenho falado francamente o tempo todo e vocês ainda não creram. Evangelho de João, capítulo 10, a partir do versículo 22, diz assim a palavra do nosso Deus: celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram, ou seja, Jesus foi cercado pelos judeus naquele momento. E eles começaram a questionar Jesus Cristo, a interrogar: até quando nos deixará a mente suspenso? Até quando o Senhor vai deixar a gente com essa dúvida? Ou vai nos deixar com essa dúvida? Se tu és o Cristo, então fala francamente, é ou não é? E Jesus, a resposta de Jesus, preste bem atenção: eu já disse, eu tenho dito constantemente isso para vocês, mas vocês não creram. As obras que eu faço em nome do meu Pai testificam a meu respeito, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão eternamente, ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Ele fez algum rodeio? Ele foi direto. Ele respondeu. Jesus estava durante todo o seu ministério afirmando ser Ele o Filho de Deus, afirmando ser Ele o Cristo enviado de Deus, o tempo todo, constantemente. Ainda lá em João capítulo 18, Evangelho de João capítulo 18, e é interessante aqui que já está próximo da morte de Jesus Cristo. Ele foi levado perante o Sinédrio, então ele começa a ser interrogado pelo sumo sacerdote. Então o sumo sacerdote, Evangelho de João capítulo 18, versículo 19 e 20. Eu creio não ter falado antes os versos, mas é 19 e 20. Então o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Então declarou-lhe Jesus: eu tenho falado francamente ao mundo. Ensinei constantemente ou continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem. E nada eu disse em oculto. Em outras palavras, nunca escondi nada de vocês. E é interessante comparar essa passagem aqui do Evangelho de João com Lucas 22, porque talvez nós fiquemos pensando: mas ele perguntou da doutrina dos discípulos, não perguntou se ele era o Cristo. Não, na verdade ele perguntou se ele era o Cristo. E a confirmação disso está em Lucas capítulo 22, versículos 66 e 67. Lucas 22, 66 e 67. Logo que amanheceu. Lucas 22, 66 e 67. Reuniu-se a assembleia dos anciãos do povo, tanto
tanto os principais sacerdotes como os escribas, e o conduziram ao sinédrio, onde lhe disseram: se tu és o Cristo, e aqui está o que o sumo sacerdote estava questionando, se tu és o Cristo, dize-nos. Então Jesus lhes respondeu: se eu vos disser, não acreditareis. Eu tenho dito, e mesmo que eu afirme, mesmo assim vocês não crerão. Então Jesus estava afirmando ao longo de todo o seu ministério que ele de fato era o Cristo. Eu sou. Eu sou o pão vindo do céu, a água da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou. Eu e o Pai somos um. Ele estava afirmando isso constantemente. Ele chegou a dizer em Lucas 18 que se aquela multidão não clamasse que ele era o Cristo enquanto ele entrava em Jerusalém, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Então fica essa pergunta na nossa mente: se Jesus constantemente estava afirmando ser o Cristo, por que ele disse para os seus discípulos que eles não deveriam dizer? Porque só os discípulos não deveriam dizer, precisavam guardar este segredo. Quando nós lemos a palavra de Deus, lemos os evangelhos, nós percebemos que a primeira razão pela qual Jesus pediu que os seus discípulos não falassem quem ele era, que ele era o Cristo, essa verdade poderosa para transformar vidas, é porque Jesus estava querendo evitar que as pessoas o buscassem por motivos egoístas, pelos seus próprios interesses. E nós percebemos isso olhando para Mateus capítulo 8, versículo de 1 a 4, onde ele também disse: não fale isso para ninguém, não conte para ninguém. Isso parece que era uma atitude comum de Jesus Cristo. Ele realizava os seus milagres, ele curava as pessoas e dizia para elas: não conte para ninguém. Não conte para ninguém. Jesus estava procurando evitar essa propaganda, para evitar que as pessoas cometessem o erro de buscarem por vantagens próprias, para obter vantagens. Mateus capítulo 8, de 1 a 4 diz assim: ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiam. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se o Senhor quiser, se quiseres, pode purificar-me. Eu estou aqui, se for da tua vontade, pode transformar minha vida. E Jesus então, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: eu quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Ele não estava só com Jesus Cristo, havia uma multidão, todos viram. Então Jesus, se voltando para o leproso que foi curado, diz: olha, não digas a ninguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e faz a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo, de que ele foi curado. Mas não diga para ninguém que fui eu. Não digam para ninguém quem eu sou. Jesus estava querendo evitar a motivação errada, presente no coração dos homens, aquela mesma motivação equivocada que vemos no Evangelho de João capítulo 6, depois de Jesus ter multiplicado os pães, lá foi a multidão à procura de Jesus Cristo, e Jesus Cristo diz: vocês só vieram atrás de mim, porque viram um milagre, comeram o pão e se fartaram. A motivação errada. Se eles dissessem que Jesus era o Cristo, eles poderiam procurar Jesus Cristo apenas para nomeá-lo como o rei, e levantar então uma revolução contra todo o Império Romano que governava naquela ocasião. Mas Jesus não veio para reinar.
Ele veio para cumprir um propósito muito mais importante e especial. Ele veio para dar a sua vida. Ele veio para buscar e salvar aquele que estava perdido. Então ele disse: não digam para ninguém que eu sou o Cristo. Ele não veio para ser um curandeiro. No caso do homem leproso, não fala para ninguém. Esse não era o seu propósito. Ser reconhecido como um curandeiro. Ser reconhecido como o salvador da pátria. Veio para salvar a nação de Israel da opressão dos romanos. Não. Ele veio para cumprir um propósito ainda mais importante e especial. O Filho do Homem veio para buscar e salvar aquele que estava perdido. Onde encontramos isso? Em Lucas, capítulo 19, versículo 10. E o contexto nós bem conhecemos, fala da história de Zaqueu. Aquele homem pequeno, considerado um grande pecador, pequeno em estatura, mas diante dos olhos da sociedade, um grande pecador, um homem perdido. Não havia esperança para Zaqueu. Mas algo inflamou, e cremos, o agir do Espírito Santo, inflamou no coração de Zaqueu o desejo de conhecer a Cristo. Conhecê-lo não para obter vantagens, mas para saber quem de fato ele era. Quem sabe responder para si mesmo aquela pergunta que Jesus fez para os seus discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Quem eu sou para vocês? Zaqueu ainda não tinha essa experiência com Cristo, mas certamente ele estava procurando essa resposta: quem é Jesus Cristo e por que Jesus Cristo é tão importante para a minha vida? E motivado por esse desejo, ele corre à frente, sobe naquela árvore terrível, cheia de espinhos. E se você já tentou subir numa árvore, sabe que certas árvores, como aquela cheia de espinhos, são difíceis. Imagina para um homem pequeno. Mas lá estava ele. E para sua surpresa, Jesus se aproxima e olha para cima e diz: Zaqueu, desce. Hoje me convém pousar na tua casa. Jesus sabia da necessidade de Zaqueu, de conhecê-lo pessoalmente. Não conhecê-lo apenas pelo que ouviu falar de Jesus Cristo, não pela boca dos seus discípulos, mas pessoalmente. Não motivado pelas curas e milagres, mas motivado pelo desejo de conhecer o Salvador. Zaqueu desce depressa, vai com Jesus à sua casa. Ele é discriminado e hostilizado pelas pessoas que ali estão. Se Jesus soubesse quem é esse homem que o está recebendo, na casa de quem ele se encontra. Um homem pecador. Mas algo aconteceu na vida de Zaqueu. Conhecer a Cristo transformou a sua vida. Ele estava disposto a dar os seus bens, metade dos seus bens aos pobres. E se tivesse roubado de fato alguém, devolver 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então, quando nós lemos ali Jesus advertindo severamente os seus discípulos, advertindo severamente significa que ele deu uma ordem séria, que deveria ser respeitada: não conte para ninguém que eu sou o Cristo. Percebemos que a intenção primária de Cristo, a primeira intenção era evitar o erro de que as pessoas o buscassem motivados apenas pelas vantagens, por aquilo que poderiam conquistar ou obter de Cristo: a cura, a prosperidade
e tantas outras coisas. Esse erro precisava ser evitado. A sua missão era buscar e salvar aquele que estava perdido. Porque aqueles que se consideram saudáveis, eles não precisam de médicos. Mas aqueles que reconhecem os seus pecados, precisam de um Salvador. Jesus Cristo disse isso para os seus discípulos, que não contassem para ninguém, para evitar este erro, a motivação errada para buscar a Cristo. Ele também fez isso para mostrar para os seus discípulos que a fé é individual. Não dá para compartilhar a sua fé com outros. Deixa eu esclarecer isso. É claro que nós testemunhamos a fé que nós temos, mas a fé que nós temos pertence apenas a nós mesmos. Lembra, Jesus começou o texto perguntando: quem os homens dizem que eu sou? O que as pessoas pensam a meu respeito? E aí depois ele se volta para os seus discípulos e diz: e vocês? E cada um de vocês? Quem eu sou para vocês? E é claro que esse entendimento estava contido nesta ordem de Cristo: não contem nada para ninguém. Cada um precisa crer em Cristo de forma individual. A fé é individual. Essa conclusão cada um devia chegar. Voltando para João capítulo 10, o texto que nós lemos mostra de forma clara que esse era o pensamento de Jesus Cristo. Evangelho de João capítulo 10. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam, pois, os judeus e o interpelaram: até quando nos deixará a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Então respondeu-lhe Jesus: já vos disse e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. A fé exigiu uma resposta pessoal de cada um destes homens, mas embora Jesus estivesse anunciando, muitos não creram. Ele até veio para o que era assim, mas os seus não receberam. Eles viram as obras que ele realizou, e ele até está afirmando aqui: as obras testificam a meu respeito, mas vocês não creram. O que Jesus fez, nenhum homem poderia ter feito, e mesmo assim, eles não creram. E o que Jesus estava dizendo para os seus discípulos é isso: não digam para ninguém, deixa que eles mesmos cheguem a essa conclusão de que eu sou o Cristo, o Filho de Deus. Porque quem crê será salvo, mas quem não crê já está condenado. Ele afirmou que se eles não crescem, essa decisão não fosse individual, eles morreriam em seus próprios pecados. Eles precisavam conhecer o Cristo, o Filho de Deus. Eles precisavam conhecê-lo de forma pessoal. Eles precisavam conhecer a verdade, porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. De forma individual, cada homem é chamado para crer, para aceitar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Então o que Jesus estava dizendo ou ensinando para os seus discípulos, ao dizer para eles: não diga para ninguém,
é que a fé que você tem deve ser guardada para você. E cabe a cada um crer e confessar a Cristo como seu Senhor, de forma individual. A minha fé foi suficiente para transformar a minha vida, mas não é capaz de transformar a vida de cada um de vocês. Para que a sua vida seja alcançada, você precisa crer também em Jesus Cristo. Crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo e dessa maneira Deus assim amou o mundo, de modo todo especial, enviando seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê pudesse ter a vida eterna. Mas é importante crer em Cristo. Essa é a vontade de Deus, que creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. João, Evangelho de João, capítulo 6. E é claro que o que eu estou descrevendo aqui sobre fé e a necessidade de crer em Cristo, você pode ler no Evangelho de João, capítulo 3, daquela conversa que Jesus teve com Nicodemos, e o resultado dessa conversa. Era necessário crer para que ele pudesse nascer de novo. Mas o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 40, expressa de forma bem simples a vontade de Deus. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Esta é a vontade de Deus, que todos creiam em Cristo e recebam individualmente Cristo como seu Salvador. Então Jesus estava dizendo para os seus discípulos, os advertindo que a ninguém dissesses ser ele o Cristo, para evitar que as pessoas o buscassem pela motivação errada, procurando obter algo de Cristo, não a salvação, obter algo de Cristo sem conhecê-lo. E há muitos que buscam os benefícios de Cristo, mas não conhecem Cristo pessoalmente, não vivem com Cristo, na presença de Cristo, andando com Cristo como seus discípulos. E há muitos hoje que, embora tenham ouvido falar de Cristo e possam até afirmar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, não creem nesse fato nos seus corações. Essa fé não transforma as suas vidas. Mas por que então Jesus Cristo pediu esse segredo? Ele queria evitar a motivação errada, ele queria mostrar para os seus discípulos que a fé é individual, e ele desejava que cada um de nós pudesse aprender que se o Espírito não convencer, as nossas palavras não convencerão. João capítulo 16, Evangelho de João 16, versículos 7 a 11, diz que quando vier o Espírito, ele convencerá. Evangelho de João capítulo 17, versículos 7 a 11. Evangelho de João, capítulo 16, versículos de 7 a 11, onde nos diz assim a palavra do nosso Deus: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros, se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo.
do pecado porque não creem em mim, da justiça porque vou para o meu Pai e não me vereis mais, e do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda, eu disse até o 11, mas vamos prosseguir até o 15. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou lá de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse, que há de receber do que é meu e vou lá de anunciar. Meus queridos, precisamos entender que não compete a nós tentar convencer as pessoas a respeito de Cristo, de Jesus, dele ser de fato Cristo, o enviado de Deus, o Salvador deste mundo. Não compete a nós tentar convencer as pessoas. Compete sim testemunhar de Cristo, anunciar a Cristo, pregar o Evangelho de Cristo, mas convencer é a obra do Espírito Santo. E se o Espírito Santo não convencer, meu querido, pode ter certeza, não importa o quanto você diga, o quanto você fale, se o Espírito não convencer, ninguém convencerá. Este sempre foi o pensamento dos discípulos. Eles aprenderam essa lição. E Paulo colocou isso em prática durante todo o seu ministério, pregando o Evangelho às multidões. Paulo não entrava em conflito, não ficava desesperado, porque ele pregava e as pessoas não criam. Ele não ficava lutando, tentando convencê-las, nem Cristo fez. Ele pregou abertamente e muitos não creram. E nem por causa disso o seu ministério foi considerado um fracasso. Ele disse: está tudo consumado. De forma perfeita eu vim e fiz a obra para o qual fui enviado. Mas 1 Coríntios capítulo 2, nós notamos Paulo se dirigindo àquela igreja em Corinto, uma região difícil, onde reinava a idolatria. E ele começa a explicar para aqueles cristãos que ele procurou pregar a palavra de Deus com clareza. Mas ele tinha ciência que só o Espírito poderia transformar suas vidas. Primeiros Coríntios capítulo 2, versículos de 1 a 13, diz assim: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Não tentei convencer ninguém mostrando que era mais inteligente ou mais sábio. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. De forma simples, eu anuncio o Evangelho para vocês. Cristo morreu pelos nossos pecados. Foi, segundo as Escrituras, foi sepultado e ao terceiro dia ele ressuscitou. E foi em fraqueza, confesso, temor e grande temor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Eu não tentei persuadir e convencer nenhum de vocês. Não usei muitas palavras tentando mostrar para vocês ou convencer vocês de que Jesus Cristo era importante para a vida de vocês e era necessário na vida de vocês. Não fiz. Apenas deixei o Espírito Santo agir. Demonstração de Espírito e poder. Deixei que o Espírito fizesse a sua obra. Entretanto, irmãos, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduz a nada,
mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, em coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito. Foi revelado por meio de quem? Do Espírito. Não foi o homem tentando convencer os homens, foi o Espírito revelando, foi o Espírito convencendo, foi o Espírito mostrando, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, conhece todas as coisas, inclusive as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, ou do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Ou seja, você conhece as pessoas que estão aqui? Conhece profundamente o que se passa na sua mente e no seu coração? Não, só Deus. Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. E se tem alguém que tem capacidade de revelar as coisas de Deus, é o Espírito de Deus. Então deixe o Espírito fazer a obra. Deixe o Espírito fazer a obra. Não é você quem vai convencer, é o Espírito Santo de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Foi exatamente o que Jesus afirmou sobre a declaração de Pedro. Pedro, você é muito feliz, porque essa revelação que você está declarando, crer, aceitar na sua vida, não veio dos homens, não é fruto da imaginação dos homens, mas veio de Deus. Foi isso que Jesus afirmou no versículo 17 de Mateus 16. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Jesus é o Cristo, é o Salvador. Você precisa conhecê-lo para que você possa ser salvo. Esta pergunta feita para os seus discípulos precisa também ser respondida por você. Quem é Jesus Cristo para você? E diante dessa pergunta, ela precisa ser respondida com uma resposta dirigida pelo Espírito e não pela persuasão dos homens. Você não pode buscar Jesus Cristo para obter de Cristo as suas vontades, os seus desejos. Assim estão as multidões, como também tinha na época de Cristo, uma multidão que o acompanhava e o seguia apenas pelos benefícios, porque comeram do pão e se fartaram, disse Jesus Cristo, e acham que eu vou estar o tempo todo dando pão para vocês, ou porque foi curado, ou porque a multidão o seguia para ser curado. Mesmo assim ele dizia: não fala para ninguém. Não era o seu propósito curar, não era o seu propósito oferecer a prosperidade deste mundo. Ele ensinou: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O Filho do Homem não tem nem onde reclinar a sua cabeça. Eu não tenho nada deste mundo, e se você deseja me seguir, então faça o mesmo. Esqueça das coisas deste mundo. Então Jesus estava ensinando para os seus discípulos: não digam nada para ninguém, que eu sou o Cristo, para que não me procurem pela motivação errada, para tentar me estabelecer rei e me usar como um escudo, ou como bode expiatório, para ir à frente numa revolução contra os romanos. Não é esse o meu propósito. Eu vim para buscar e salvar aquele que estava perdido. Então as pessoas precisam vir a Cristo para receber a sua salvação.
para aceitá-lo como Senhor de sua vida, e entendendo que a fé é individual. Eu criei, Pedro creu, e cada um precisa crer de forma individual. E se você crer, pode ter certeza que será salvo. Mas descanse, meu querido, nessa certeza de que quem vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Há um momento de falar, diz Eclesiastes, e há um momento de calar. Falemos de Cristo, Ele de fato é o Salvador. Falemos de Cristo o tempo todo. Mas se os homens não forem convencidos de que Cristo é importante para suas vidas, então não vamos continuar lançando pérolas aos porcos, disse Jesus Cristo. É hora de deixar o Espírito agir. E se ele não convencer, você também não irá. Que o Cristo, que deveria ser mantido em segredo, a fé guardada no coração dos seus discípulos, possa ser o Cristo que nós anunciamos, e possa ser o Cristo que continua salvando vidas, individualmente, não pela fé do pastor, não pela fé dos homens, mas por uma fé pura e sincera, que foi produzida pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus nos abençoe.